bem gasto. Agora Francisco Lima do Chega. E o autoelogio do PSD, eu creio que ambos se afastam um bocadinho da verdade. Em alguma... Bom, o deputado Nuno Barata apresentou, pelo menos, suscitou o problema. Nós também, brevemente, sobre essa questão da despesa, vamos apresentar um projeto ambicioso de redução da máquina do Estado e um de Estado de despesa. Nós não andamos aqui a discutir os sintomas da doença, usando uma linguagem médica. Quais são os sintomas? É o crescimento da dívida, os déficits, é as faturas por pagar, é as dívidas herdadas do Partido Socialista, é o Furacão Lourenço que não foi pago em 2023 por ordem de alguém que tocou lá no botão, que era para pôr o Governo Regional mal e os açorianos mal, para ganhar eleições, tudo isso a gente sabe. Aliás, isso já foi, as eleições já provaram que os açorianos sabem perfeitamente os culpados do ponto em que estamos aqui. Mas eu queria referir aqui as causas da doença. E uma das causas da doença temos de ser honestos. Há a questão da qualidade da despesa, e começo pela qualidade da despesa. A qualidade da despesa é que nós temos cada vez mais despesa com a saúde e com a educação, mas temos da pior educação. Nos últimos análises que foi feito do PISA, a nível do país, por exemplo, a Madeira foi dos melhores, nós fomos dos piores. Portanto, estamos a pôr mais dinheiro na educação e estamos com a pior educação. Estamos a meter dinheiro na saúde, mas as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com a saúde, cada vez, até falando num âmbito mais nacional, tem 2 milhões de portugueses já que têm seguros de saúde, porque o sistema de saúde público está em colapso. Portanto, estamos a pôr mais dinheiro e cada vez está pior. Mas há uma coisa que toda a gente, ninguém pode desmentir: o número de açorianos não tem aumentado. E, portanto, nós em 1996, por exemplo, tínhamos 14.057 funcionários públicos. É verdade. Mas nós, em 2024, que até reduziu em relação a 2020, mas, por exemplo, fazendo uma análise de 2020, temos 21.452. Estamos aqui a falar de um crescimento de 52,61%. E eu pergunto, para que é preciso isso? Numa empresa, se as vendas são iguais, a gente não põe mais vendedores. Não, quer dizer, o número de açorianos são os mesmos e a máquina aumenta para o dobro. E depois tem uma coisa extraordinária. Eu tenho aqui, vou mandar distribuir à mesa, aqui que saiu no Observador, nós já somos notícia no Observador. E a notícia no Observador, que é um dos problemas da região e do país, é a burocracia. Diz assim: quer investir nos Açores, pense 3 vezes. O demónio, é um demónio hoje em dia fazer qualquer investimento. A burocracia, quanto mais pessoas e mais fiscais, por vezes mais burocracia, a máquina está emperrada e não anda. E, portanto, não podemos escamotear essa realidade. Isso é uma realidade que, quanto mais gatos, mais ratos. E a verdade é essa. Em muitos setores, a gente tem nas pescas, temos mais trabalhadores do que pescadores. Na agricultura, para lá caminhamos. Aliás, diz-se que a despesa tem limites, e também, por vezes, os espaços físicos e os gabinetes também têm limites, e às vezes ultrapassam os limites, que é-se tanta gente que já não cabem, já não há computadores. Eu não vou usar o exemplo de algumas autarquias, como foi a autarquia da Praia, em que tinha um gabinete que levava uma pessoa e tinha 10 funcionários, quando foi no tempo do PS. Portanto, eu não vou usar esse exemplo que é grotesco, e toda a gente conhece. Mas eu vou dizer que a máquina realmente está grande, está emperrada, e ninguém tem coragem de mudar esse estado de coisas. Isso tem que reduzir. Nós temos que concentrar serviços, nós temos que acabar com redundâncias, nós temos que acabar com as fias intermédias. Na administração pública, há chefes de divisão que só têm lá 2 funcionários. O chefe de divisão e os 2 funcionários. Portanto, quer dizer que se falta 1 ou 2, portanto, a divisão toda é o chefe de divisão. Nós temos excesso de funcionários públicos, por exemplo, na educação e também na saúde. Porquê? Baixas fraudulentas. A verdade é que ninguém acredita que haja 300 professores doentes, mas o certo é que eles existem. Isso tem que ser combatido, senão nós estamos a aumentar aqui a despesa de pessoas que não querem ir trabalhar. Isso é o novo RSI dos Açores, baixas fraudulentas. A pessoa não quer trabalhar, põe-se em casa, o médico envia já para o WhatsApp as receitas, paga por MBWay, isso é uma maravilha, isto é o paraíso. Mas falando aqui, largando esta parte aqui, que é a causa da doença, é isto, queria falar de um ponto de vista técnico, por exemplo, duas situações que vem sempre referido. No Tribunal de Contas, que é a unidade de tesouraria. O Governo Regional tem mais de 100 contas bancárias, o setor público, empresarial, tem mais de 100 contas, dos quais só 80 e tal que são movimentadas. Eu pergunto se concentrasse isso tudo, como a República fez há 25 anos atrás,
A República fez há 25 anos atrás. Até por acaso, um senhor que na altura era secretário de Estado, o António Nogueira Pinto, que é do PSD, por isso podem-lhe pedir o plano, que ele provavelmente até envia isto gratuitamente aqui para a coligação. Eu queria saber, por exemplo, o facto de ter essas contas todas dispersas, se o secretário não acha que se perde, nomeadamente a nível de juros, porque se tem as contas todas dispersas, contas à ordem de tudo o que é canto, se calhar está a perder receita com os juros. Isso é a primeira pergunta, a primeira questão. Outra questão é, onde é que está um plano para a redução da burocracia, concentração de serviços e redução do número de funcionários? Eu sei que de 2020 para 2024, apesar de absorverem os prosas e tudo, já reduziram cerca de 2,5% do número de trabalhadores, o que é positivo. Tiveram que integrar na função pública todos aqueles que andavam há 10 anos de programa 1 para programa 2, de prosa 1 para prosa 2, do PS. Tinha aqueles que iam agitando as bandeirinhas também, colar cartazes também, e aqueles candidatos das juntas de freguesia que também tinham que ser metidos na administração pública, herdaram isso tudo. Mas isso tem que haver um plano de redução da burocracia e de redução da máquina. Eu pergunto, onde é que está o plano da redução da burocracia? Onde é que está o plano também da redução da máquina, do Estado, do número de trabalhadores, de concentração de serviços? Onde é que está esse plano? Em relação às privatizações, em que ponto é que estamos? Receita. Temos aqui o setor público empresarial regional, muito completamente falido, não falando sequer na SATA, mal gerido. Olha, eu começo uma coisa simples. Eu fui ainda agora ao bar, fui comprar essa garrafa por 1,10 €. Acham que essa garrafa devia se vender a 1,10 €? Devia ter sido vendida a 1,5 €. Tem que se aumentar. Estou a falar contra mim, tem que se aumentar, tudo tem que ser bem gerido. O Estado tem taxas, já não são aumentadas há 20 anos. Já não são aumentadas há 20 anos, é uma realidade. O PS usava o não aumento de taxas para comprar votos, é verdade. E congelou taxas 20 anos, que agora os senhores vão ter que aumentar, porque chega a um ponto que tem que explicar àqueles senhores, que quando há um aumento igual à taxa de inflação, não há aumento nenhum. Esses senhores nunca perceberam, é preciso explicar e fazer um desenho. Eles não percebem, mas um dia vão perceber. Isso tem que ser visto. Outra situação é o SNCEP, para a gente não ter uma contabilidade arcaica de caixa e ter uma contabilidade nacional, uma coisa moderna e evoluída como as empresas têm. Para quando é que isso vai acontecer? Eu sei que já o ano passado se dizia que isso estava para breve. Eu gostaria que o Sr. Secretário dissesse ou explicasse em que ponto é que estamos em relação a isso. E para já era só isso. Muito obrigado, Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Deputado.